Olá pessoal, meu nome é Anthony, né? Como uma parte aí do pessoal que vem acompanhando o canal, né? Já estão até acostumados, né? Essa questão, né? E gostaria, né? De que vocês deixassem seus likes, que vocês compartilhassem o vídeo, né? Por quê? Porque através do é uma forma de doação, né? Às vezes vocês têm um amigo de vocês, enfim, que que esteja até passando pelo um momento, né? E uma forma até de como se for de carinho, você fala assim, olha, eu vi um vídeo, né? É um canal onde a pessoa fala sobre autoajuda, né? E isso, às vezes, você está fazendo isso de uma forma tão singela, mas isso vai ser tão gratificante para a pessoa que às vezes vocês nem imaginam, né? E também gostaria que vocês se inscrevessem, né? Porque quando vocês se inscrevem, automaticamente, né, vocês já são sinalizados pelo YouTube referente ao vídeo, né? E também, outra coisa que eu gostaria que vocês fizessem também, prestigiassem o grupo, né? Temos lá um celeiro de chamas gêmeas, né? Recém assim, que se conectaram, então estão se conhecendo, né? Tem um outro pessoal também que aí já estão tendo a união, né, dos casais das chamas gêmeas, então o pessoal assim está super feliz, né? E a gente está comemorando. Cada pessoa que se empodera e cada pessoa que compreende a questão da dinâmica, a questão da transformação, a questão de se empoderar, para nós é como se ficássemos assim gigante, né, perante o próprio universo, né? Aí significa assim que nós dentro do 3D, aí mostra a expansão, a forma do amor incondicional, né? Então, pessoal, vou repetir novamente, né, a questão do contexto do canal. Esse canal ele é feito para autoajuda, né, para com que todos tenham acesso independente, a gente sem padrão limitantes, em questão de crença, questão de raça, questão de etnia. O mais importante é a pessoa compreender dentro da sua própria totalidade, dentro da sua espiritualidade, dentro da sua religião, e a pessoa conseguir compreender e ela se expandir perante o universo. Isso não tem preço, né? E esse canal também, todo o contexto, né, é para a gente estar alertando, é referente a ascensão espiritual e também conexão de chama gêmea. Ascensão espiritual, igual eu já disse em outros vídeos, né, em tempos ela é graduada e acentuada, e você sente isso com mais, vamos dizer assim, com mais discernimento, né? Aí você fica como se fosse vulnerável, né, a toda essa energia cósmica, né, que tem no universo. Aí você percebe que você está passando por uma sessão espiritual. E muitas vezes, né, pode acontecer também do universo falar assim, vamos aproveitar a dinâmica, a ascensão espiritual, né, que estão passando, e vamos colocar mais um desafio, conhecer também a questão da conexão chama gêmea, né? Igual eu já disse em vários outros vídeos, né? O contexto da chama gêmea, né, almas afins que existem, né? Aí são afinidades, almas gêmeas, né, que não necessariamente sejam um par romântico, e chamas gêmeas, que é um contexto yin e yang, que são numa nômada, né? Aí quando nascem se separam, né? E vêm com o propósito de lutar em prol do amor incondicional. Então é assim, é uma forma, né, e um mecanismo que o universo nos propõe da gente estar nos reformulando, né, e até mesmo dentro de uma dinâmica, né,
que é o trabalho do amor incondicional. E outra coisa também muito interessante e a gente vem vindo no grupo, né? Inclusive a gente vai observando, né, como está permeando as energias das pessoas, né, de todo o grupo, né? Eu vou falar também no contexto geral e vou aplicando ao conteúdo do próprio canal, né? Então, hoje eu vim falar sobre algo que é muito interessante, que é uma coisa assim primordial, né? Que é a meditação, né? Então, nós vamos falar sobre como meditar e a melhor forma, né, de nós nos devotarmos, né, na questão da meditação, né? Então, é como se é a forma de você se transmutar. Não existe outra forma que eu saiba a não ser através da meditação, né? Tem muita gente que, por exemplo, assim, até mesmo por questão de ansiedade, que eu compreendo, né? Pensa assim, ai, mas se gasta-se muito tempo, né, na questão da meditação. Então você já observa que, por exemplo, nós ficamos 24 horas com desgaste energético, né, se desgastando para um determinado ponto. Se você, em 5 minutos, conseguir se concentrar no seu próprio eixo e você transmutar, você ganha essas 24 horas. Pode crer, né? E eu afirmo, né? Então, de tempos em tempos, o homem já meditava inconscientemente, verdade. O homem, né, nós, né, as nossas energias, ele inconscientemente ele já meditava, né? Ele já meditava, por quê? Porque ele já sentia esta necessidade que está intrínseca dentro da própria energia do homem, né? E aí vocês me perguntam, mas por que, Anthony, o homem ele já tinha essa concepção de que era necessário ele meditar, né, para até mesmo pela sobrevivência dele? Por quê? Porque ele precisava entrar em comunhão com as energias. Então aí ele já percebeu que para ele se alinhar ao próprio universo era necessário ele meditar, né? E até mesmo pela sua própria sobrevivência, igual eu disse, né? E o que ele fazia? Né? Ele olhava os fatores que influenciavam, né, o externo, né, que mexia com a totalidade dele. Então, aí ele já começava a perceber que existia fatores, né, e fenômenos já existentes que alterava os próprios fatores, né? Então ele pensou assim, estou sofrendo, né, a lei da sofrência. Né? Então aí onde ele começou já a ele pensar assim, se eu estou sofrendo, eu preciso fazer algo, né? Então o homem, ele fazia o quê? Pessoal, eu esqueci que eu vou fazer 4 etapas, né, da questão da meditação, né? Vou começar agora com a questão de se devotar, né? A forma como você se devota, até mesmo para poder fazer essa meditação. E depois, já no segundo, aí eu falo qual que será o outro ponto, né? Então, aí a gente percebe a nossa força empírica, né? E também percebe que está tudo coligado. Aí onde já começa a gente perceber as nossas ascensões, né, perante o universo, e começa a perceber também as nossas conexões com o outro, e já começa a perceber aí também a questão da ligação kármica que temos, né? Então, daí já, igual eu disse, né, a gente já começa a fazer ascensões espirituais e também as conexões, né? E percebemos também a inerência da vida. Então, o homem, ele começou a perceber que inerentemente, independente dele,
as coisas aconteciam. Onde a gente quer, às vezes, né, doutrinar, e a gente quer também, outra coisa que a gente gosta de fazer é manipular, né, as energias. E outra coisa que a gente também gosta e quer fazer, só que a gente não tem esse controle, controlar as energias. Então, quando a gente percebe isso, né, que a vida tudo permeia em torno do cosmos e da galáxia. Então, e se somos esse microcosmo, somos o próprio espelho do macro, pelo sistema da galáxia. Então, somos o reflexo, né? Então, e o que acontece, né? E aí a gente começa a se devotar para quem? Para a lei mística, que tudo é místico, porque eu não tenho como calcular agora com precisão, inclusive está chovendo, eu calcular com precisão as gotas que está caindo de água, né? Então isso é místico, né? Então o homem, o que ele fez, né? E aí ele começou, para ele entrar em harmonia com o universo, ele usando a própria intuição dele, intuitivamente, né, ele começou a meditar, né? E por quê? Porque ele estava em desequilíbrio, né, com o próprio universo, né, e com os fatores existentes, né? Aí surge a necessidade dele se harmonizar, né? Então é o que a gente mais quer, é se harmonizar com a própria natureza, com o mundo onde nós vivemos 3D, com o 5D, né? Então é esse sempre o nosso objetivo. E a gente começa a fazer o que? Obedecer os ciclos, né? Igual o homem ele pegava e ele plantava e ele não observava o ciclo da lua, então ele plantava na lua minguante. O que vocês acham que acontecia? Aí começava a chover, igual está agora, a plantação dele se acabava. Então ele começou a obedecer os ciclos, né? Através do que? Então ele andava curvado, porque ele olhava para o próprio ego dele. Tanto que na conexão de chama gêmea, eu digo, né, gente, vamos trabalhar o nosso ego, vamos trabalhar o nosso orgulho, estamos curvando perante a conexão, né? A gente não está se empoderando, então a gente está vivendo curvado, só olhando para o próprio reflexo, né? Então, aí o que acontece, né? Aí o homem começou a compreender a missão dele aqui no 3D, né? Que a grande missão dele, o que é? Ele se projetar no melhor eu dele, né? Que é a própria consciência dele, né? E aí ele faz o que? Ele usa o que? O amor incondicional, que é o melhor produto, o melhor antídoto para você usar, inclusive na questão da meditação, até mesmo para você transformar tudo que está ao seu redor, inclusive transformar o seu ambiente. Então o homem, quando ele começou a perceber isso, essa troca, né, que é uma doação, ele começou a ficar ereto. Aí ele começou a ver as funções do universo que estava trabalhando em prol dele. Então houve aí uma comunhão, né? Mas ele começou, a primeira coisa que ele fez na questão de devoção, ele meditou para ver onde ele estava errando, para ele poder o que? Acertar, né? Então, na Matrix, o homem andava curvado, igual eu disse, né? Olhando para o próprio ego, dentro do egoísmo dele, ele achando que só ele podia mudar tudo, né? Dentro da própria ignorância, né? E ele esquecendo da sua emoção do que em viver. Então ele vivia muito preocupado, né? Muito estressado. Então ele queria só, no caso, ele fazer para ter e ter, e ele esquecia de ser, né? Então quando ele começou a meditar, ele começou a ser, né? E viver em comunhão. Então, o que ele fazia? Então ele começou a observar que quando ele
ele meditava e ele compreendia a totalidade do quinto D, e ele dentro do terceiro D, ele conseguia fazer essa transmutação, a vida dele melhorava. Inclusive ele não vivia mais nessa escassez, e também ele ganhava o que? Tempo. Tanto que se você acha que se você gasta 10 minutos, por exemplo, para fazer uma meditação, né? E aí ele começou a usar o cérebro, o pensamento dele, aí ele ganhou o tempo, né? Olha que legal, né? Então, observando, né, o universo, ele entrou numa contradição, né, na questão. Por quê? Porque quando ele fazia as coisas desordenadamente, então o que acontecia? Ele, por orgulho, ele continuava repetindo os próprios erros e arrogante perante o universo. Aí o universo mostrava para ele, porque o universo, né, vivia dentro da totalidade dele. Então, o que acontecia? Aí ele percebia que ele só entrava em equilíbrio quando ele se redimia perante o universo, né? E ele fazia o que? A lição de casa, que era, no caso, meditar e ver onde ele poderia melhorar, né? E quando ele começou a meditar, né, e pedir sabedoria, porque onde está contido tudo no universo? A sabedoria, né? Esse tempo que nós nos dedicamos é onde a gente adquire essa sabedoria, né? Então, por quê? Porque quando você está arrogante, você vive dentro da ignorância. Nem meditar você consegue, né? Então, o que aconteceu? Ele começou a entender a cadeia alimentar, a sustentabilidade, o ecossistema, né? Então, ele começou a se doar para o universo de uma forma como orando. Ele começou a orar, ele aprendeu a orar. E orar não é nada mais, nada menos que ação e reação, né? Então, e de premissa, né, a mesma, e o que aconteceu, e a de premissa, o universo, se a gente for observar, dentro nós somos mutantes, né? Mas perante o 3D e perante o 5D, o universo ele é imutável, né? Então o que ele fez? Ele aprendeu que tem que ter gratidão. Aí ele começou a agradecer, até mesmo pela sua sabedoria. Então quer dizer que ele foi melhorando o que? A qualidade de vida. É o que a gente sempre fala e faz, né? Então, assim, o homem ele começou a desprender as energias dele numa forma de doação, até mesmo para existir essa fusão, equilibrar as próprias energias, né? E ele aí fazer um acordo com o universo, né? Então ele falou assim, então eu vou me prontificar a fazer o meu melhor. Em resposta, o universo, né, dava o que para ele? Plenitude, né, na questão de viver, né? E o homem, que é igual disse, né, ele ficou ereto, né, e começou a agradecer as funções, o que? Protetoras. Então ele começou a plantar no tempo certo, né, na lua crescente, né, começou a se cuidar, fazer os contratos dele, né, igual eu falo de contrato, e começou a emanar energias na lua. Qual lua? Na lua nova, né? Na lua cheia, né? Que é prosperidade, né? Então, ele achou necessário fazer o mantra, né? Por quê? Porque a nossa própria voz, ela é apregoada no universo. Então, a gente cria karma como? Através de pensamento, da fala e da ação, né? Então, ele começou inclusive, né, ele começou a cantar a vida dele em prol do universo. Porque se vocês observar, o universo foi provado pelos cientistas que ele tem som. Então a nossa voz é um som que é apregoado conforme o mantra que você faz, é o que vai ser o resultado da sua vida. Vocês viram o interessante como que é o poder da meditação, né? E o som da voz. Se você orar
no estado e meditar no estado de pedinte, você vai viver na eterna escassez. Se você orar agradecendo já pelo seu objetivo, você só será próspero. Essa é a chave e o enigma, né, da questão da meditação. Então, pessoal, já vou agradecer, né, assim, pela plenitude de vocês. Assim, eu sempre falo do grupo, né, o grupo assim maravilhoso, né? A gente faz um trabalho muito bonito, que é o trabalho em prol do amor incondicional. Estamos aí assim, cada dia mais a gente se expandindo, a gente vai percebendo. Inclusive agora eu brinco com o pessoal dizendo que lá na incubadora tem vários bebês de chamas gêmeas, né, que está se empoderando e sendo nutrido pelo amor incondicional. Olha que maravilha! Inclusive, já tem um outro grupo de pessoas que estão lá, igual eu falei, né, até se unindo, né, a união. Então, isso aí é a prova de que realmente, quando você compreende a conexão, quando você compreende a ascensão, quando você compreende os processos a serem feitos, cada etapa. Inclusive, a meditação entra na questão de Kundalini, né? Inclusive, esse dia eu estava falando sobre Kundalini no grupo, né? Inclusive, já quero dizer, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar lá, eu falo de novo, mando áudio, vamos falar sobre Yin e Yang, que são as duas serpentes, né? Que ela serpenteia dentro dos chakras, né? Até vocês chegarem no chakra coronário e daí vocês fazer essa fusão com o quinto D e se aterrar novamente no 3D, na condição de ser humano, e realizar os seus desejos. Olha que lindo! É um poema, Kundalini. Se vocês observarem, é um poema. E outra coisa que eu já vou terminar dizendo assim, ó: água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Então, é um mantra. É muito interessante vocês saberem qual tipo de mantra que vocês fazem, né? Porque vocês vão fazer isso repetitivas vezes, né? E vocês vão estar entoando nada mais, nada menos que a essência de vocês perante o universo. Então, assim, observa o mantra que estão fazendo, né? Se alguém quiser me chamar depois no particular para a gente poder até falar das técnicas de mantras, né? Pode ficar à vontade, tá bom? Pessoal, eu agradeço de novo, né? Boa sorte a todos, né? E deixem seus comentários.